Primeiro eu queria parabenizar a Comissão de Educação pela iniciativa, na pessoa da Rita. Foi uma articulação muito grande na Assembleia para que o projeto enviado em regime de urgência não fosse aprovado de forma rápida na Assembleia, porque na minha avaliação, quero deixar registrado aqui na Câmara Municipal de Sorocaba, esse é o projeto mais importante do Estado de São Paulo. Esse, na verdade, é o projeto, né? Peça orçamentária é importante, o plano plurianual é importante, tem muitos projetos tramitando na Assembleia, mas esse é o fundamental. Cada R$1 investido em educação, a gente tem 30 centavos, né, que retornam para a sociedade em aumento da produtividade, menos criminalidade, menos presídio, menos Fundação Casa, menos violência. Portanto, esse é o projeto mais importante. Eu queria dizer aqui que, na minha avaliação, nós deveríamos passar um ano discutindo com todas as pessoas, porque é um plano para 10 anos. Não é um plano para um mês, para uma semana. Daqui 10 anos, nós vamos olhar para trás e ver se nós conseguimos tirar a educação da atual situação que ela se encontra. Porque o diagnóstico aqui, acho que é tranquilo fazer. A educação não vai bem no estado de São Paulo. Nós acabamos de sair de uma greve de 90 dias dos professores. O professor PL1 recebe R$10 por aula. É por isso que tem essa evasão gigantesca de professores que abandonam a rede pública. Então, essa é a primeira questão que eu acho que é importante. Esse é o projeto que tramita na Assembleia Legislativa. A segunda questão, para ser bem rápido, porque a gente veio aqui mais para ouvir, não é? É dizer que, para sair do marasmo educacional no estado de São Paulo, nós vamos precisar fazer um esforço monumental. Existem 2 projetos tramitando na Assembleia e vários substitutivos ao projeto do governo e emendas também. Um projeto vem sendo debatido desde 2003, porque São Paulo ainda não tem um plano estadual de educação e foi dito aqui já no histórico, né? O governo entrou também com um projeto em 2003, junto com o da sociedade, e depois o Serra retirou em 2009, São Paulo ficou sem nenhum planejamento, né? Nós temos muitas políticas de governo, mas planejamento de Estado nós não temos na área educacional em São Paulo, nós ficamos sem, né? E agora, novamente, fora do prazo, o governo enviou o projeto para a Assembleia, mas as entidades elaboraram outro, e nós inclusive encabeçamos, que é o projeto nosso que está tramitando, está na Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa, que é o 1035. Ele foi dado entrada dentro do prazo. A Lígia já tratou aqui, as entidades, a DUSP, o Instituto Paulo Freire, o EJA, a DUNESP, a DUNICAMP, várias entidades aí subscrevem essa proposta. E nela tem um diagnóstico, que eu queria aqui, primeira questão que eu acho que é importante refletir nesse debate, e a presidência da Comissão de Educação, Rita, tem uma importância muito grande, porque o diagnóstico precisa ser feito. Qual é o problema que nós temos hoje nas creches, por exemplo, que isso aqui arrebenta nas câmaras e nas prefeituras? O problema central das creches é que não existem vagas. Nós precisamos avançar no oferecimento de vagas. Hoje o déficit, segundo o diagnóstico nosso, pegando os dados do IBGE e várias pesquisas que foram feitas aí por entidades, inclusive governamentais, que aqui em São Paulo o déficit é de 1.300.000 vagas em creche. Essa é uma situação, e hoje está aí a Defensoria Pública, entra com ação contra as prefeituras para obrigar as matrículas de creche, e o governo do estado precisa dar uma contrapartida nessa área. Então nós precisamos sair dessa situação. A meta nossa, que está no nosso plano, que está na Comissão de Finanças e Orçamento, é chegar daqui 10 anos e atender 80% das vagas de creche. É possível fazer isso? Depois que eu queria tratar do financiamento. Na nossa avaliação é possível sim, depois eu vou dizer da onde dá para tirar o dinheiro. Ensino fundamental integral para 50% das nossas crianças, dá para ter isso também em São Paulo como meta para daqui 10 anos. Hoje o ensino fundamental e o médio, o principal problema, além de vários outros, de segurança na escola e por aí vai, é a questão da qualidade da educação que é ofertada no ensino fundamental. Então dá para ter 50% do ensino integral, dá para ter 30% para os nossos jovens aí de 14 a 18 anos, 30% ou um terço de vagas sendo oferecidas nos colégios técnicos. Se nós mexermos, por exemplo, na questão da repactuação em torno do repasse do ICMS, e dá para mexer na ampliação das vagas do ensino superior, porque se São Paulo fosse um país, o pessoal da Secretaria sabe disso, nós seríamos o único país do mundo que tem o menor número de matrículas oferecidas para os nossos jovens em instituições públicas do ensino superior.
É um pouquinho mais de 6%. Teve gente que falou em torno de 10%, mas não é, passa um pouquinho de 6%. Nós tivemos na última década uma expansão violenta do ensino privado superior. O ensino público ficou retraído apesar da expansão, mas ela não fez frente a que a gente pudesse desequilibrar um pouco a balança. Proposta nossa é que daqui 10 anos a gente possa ter 18% dos nossos jovens matriculados no ensino superior público aqui no estado de São Paulo. Por quê? Porque é o único que consegue fazer o ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé que sustenta aí, na verdade, as universidades, as faculdades. O setor privado, infelizmente, não consegue fazer frente. Então eu queria concluir dizendo o seguinte: para poder fazer isso, enfrentar a demanda das creches, melhorar o ensino fundamental, expandir o ensino superior e pagar bem os nossos professores, que a meta é 80% até 2018, equiparação com as carreiras que tem ensino superior, inclusive do próprio Estado, e 120% em 2025, é quando termina o plano. Para fazer isso, nós precisamos ter um esforço financeiro. Hoje, 2015, a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação é em torno de 40 bilhões de reais o orçamento. Nós precisaríamos passar para 2018 para 65 bilhões de reais e em 2025 para 100 bilhões de reais. Essa é a conta que precisa ser paga para a gente poder ter um ensino de fato que possa ser digno do nome aqui em São Paulo. Porque hoje, se São Paulo fosse um país também, e a Rita sabe disso, nós seríamos um país que investe na proporção do PIB a menor valor. É 3,7% do PIB. Só para a gente ter uma ideia, do ponto de vista nacional de investimento público, é 4,7%. Então a União, através dos estados, a federação, investe proporcionalmente mais em relação à riqueza do país, que é 4,7%, do que o estado de São Paulo, que é apenas 3,7%. Então tem margem para ampliar os investimentos. Eu queria citar aqui as fontes. Teve um estudante que falou ali do ITCMD. É uma vergonha que o imposto de transmissão de herança aqui em São Paulo seja cobrado piso, que é 4%. Na França é em torno de 40%. Nos Estados Unidos 35%, 33%, dependendo do estado. Aqui é 4%, o teto é 8%. Se nós dobrarmos o teto, e é uma discussão que precisa ser feita com sinceridade, com franca na Assembleia, que é o esforço que nós vamos ter que fazer nos próximos 6 meses. Se nós dobrássemos, chegássemos no teto, dava para ter mais 1,5 bilhão de reais para pôr na educação. Então dá para fazer uma pactuação em torno disso. Dá para fazer uma pactuação em torno da sonegação fiscal. O Sindicato dos Auditores da Receita Fiscal disse que no Brasil é 500 bilhões de reais de sonegação ano passado. Na proporção de São Paulo com o Brasil, aqui em São Paulo dá uma sonegação em torno de 150 bilhões de reais. Essas máfias, os fiscais aqui em Sorocaba, foram preços de uma quadrilha aqui. É o pessoal que faz esquema para não pagar imposto. Então dá para melhorar os instrumentos de fiscalização, para aumentar a arrecadação, combater um pouco a sonegação. Se a gente conseguisse alguns bilhões aí, dava para em 2018 já atingir a meta. Dá para fazer um combate forte à corrupção. O Ministério Público conseguiu levantar 1 bilhão de reais do cartel do metrô em São Paulo. Se nós melhorarmos o combate à corrupção aqui em São Paulo, instrumentalizando mais a Polícia Civil para poder fazer investigação, que é importante, combater o crime organizado, dá para levantar dinheiro. E sem contar a dívida pública de São Paulo, que é o mesmo orçamento do ensino fundamental, 16 bilhões de reais vai para o ensino fundamental, para pagar os professores, 3 milhões e 800 mil alunos, e 16 bilhões é o dinheiro que vai para a dívida. Então tem fonte de financiamento, e eu queria concluir com isso, para que, eu acho que agora, o histórico já foi dito aqui, que nessas audiências e o esforço, a pressão que precisa ser feita em relação à Assembleia, é que os deputados façam um esforço para colocar dinheiro no plano estadual, porque senão, gente, nós vamos ter um plano, e o governo colocou na meta lá, o PIB do Brasil para São Paulo, Então, assim, ele fez um cola-copia do plano nacional, a meta aqui em São Paulo é atingir 10% do PIB em 10 anos do Brasil. Então, assim, não tem uma discussão séria na proposta que está tramitando por parte do governo em relação ao financiamento. Então, nós precisamos identificar fontes para poder ter um financiamento adequado à educação e daqui 10 anos olhar para trás e, de fato, ver as coisas se alterando aqui em São Paulo. E a questão do gênero, nós não fugimos disso na nossa proposta. Tem a gravidez na adolescência, tem doenças sexualmente transmissíveis, voltando aí, principalmente a DST-AIDS, aqui no Sorocaba, no estado de São Paulo como um todo. Então, homofobia, preconceito, isso precisa ser tratado na escola, porque tem profissional capacitado para isso. Nós não podemos admitir que o plano abdique de trabalhar essa temática tão importante dentro das escolas. E o professor tem formação para tratar esses temas dentro da escola. E essa reestruturação, de fato, veio aí
uma má hora, que deveria terminar o plano estadual para depois nós discutirmos aí qualquer tipo de política mais forte aqui em São Paulo. Então, muito obrigado pelo espaço.